encerrar de uma forma? Faz um favor para mim, por favor, Mateus, para. Lucas, você pode tocar alguma coisa? Qualquer coisa que você quiser. Parou. Pode parar. Fabrício, você pode tocar alguma coisa sozinho? Vocês estão gostando? Vai ficar melhor. Rael, dá uma. Vocês vão entender já já. Vitória, dá um... Não sei nem o que é isso, mas eu vou pedir. Vocês perceberam que eu não entendo nada de música, né? O que é um nó maior? É o que não é um nó menor, né? Dá qualquer nota aí. Canta qualquer coisa aí. Vou cantar pra você. Poderoso esse... Viu que não combina, né? Pode cantar um pedacinho só dessa música aí. Só um trechinho. Sem nada, sem instrumento. Sem instrumento. Não, sem instrumento. Sem instrumento. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Vocês gostaram? Imagina se o nosso louvor da igreja, se a música da igreja fosse assim. Um dia, Fabrício não pudesse vir, o Rael tivesse que fazer o louvor sozinho. Só no violão. Agora, Mateus, dá uma. Pode entrar, Lucas. Pode entrar. Vai entrando todo mundo. Continua. Olha a importância de alguma coisa dando base. Olha a importância de um fundamento. Pode entrar, Lucas. Fica mais fácil pro segundo que chega. Pode entrar. Cada um aí. Soa bem. Você pode dizer assim comigo, por favor? Fala assim: a base é tudo. A gente podia até ir embora, né? Amém. Eu sei que talvez vocês nunca, ou eu estou enganada. Se eu estiver enganada, me perdoe. Mas talvez você que está sentado, você membro, talvez nunca tenha considerado interceder pelos músicos. Porque talvez, principalmente a gente que não é músico, a gente que não canta, a gente que não toca nada, a gente não valoriza. Então eu queria que você ficasse em pé, só um pouquinho, a gente já vai começar, tá? Não é fortalecendo a visão? Então, você pode fazer uma oração aí por esses músicos? Agradecer a Deus pela vida deles. Porque eu sei que eles não são os responsáveis por te levar a uma estrada de adoração, não. Mas eles precisam estar tão ungidos, tão cheios da palavra, ao ponto de preparar essa base, essa estrada para você poder entrar. Porque, digamos e sejamos sinceros,
Se você chegasse aqui e não houvesse nenhuma equipe para tocar para você, você teria que fazer isso na força, não é? Então, embora eles estejam aqui para também adorar a Deus, eles também estão para facilitar a nossa vida de adoração. Amém? Não que você não tenha que continuar isso na sua casa, mas você percebe a importância, além deles nos ajudar nesse período de adoração, eles nos ensinam, nos sinalizando a importância de uma base, a importância da unidade. O que seria se nós só tivéssemos uma bateria na igreja? O que seria se nós só tivéssemos o violão? O que seria se nós só tivéssemos a guitarra ou o violino? O que seria se nós só tivéssemos as vozes? Então nós precisamos valorizar o dom que Deus confiou a esses irmãos. E você pode concordar comigo para que nós tenhamos no próximo ano um grupo triplicado no grupo de música. Obrigado, Pai, pela unção que você tem derramado sobre a vida desses nossos irmãos. Obrigado pela família de música, Verbo da Vida Guaratinguetá. Pai, eu sei que o desejo do nosso coração, meu e do Zé, é que haja uma família de música. É que haja um time de música, Pai, tão forte, tão ungido, que possa sim, Senhor, nos ajudar, mas principalmente ensinar também. É em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Pai, porque assim como nós oramos um dia lá atrás, pelos instrumentos, por eles chegando, eu oro hoje, Pai, por mais instrumentos chegando, eu oro por mais habilidade para a vida deles, eu oro para que eles sejam mais diligentes, que eles sejam despertados por dentro, Pai, para avançar naquilo que você chamou eles para fazer. Muito obrigado, Pai, porque esse dom que você confiou a eles vai abrir porta para eles, Pai, não só aqui na igreja, mas em todos os âmbitos. Em nome de Jesus eu te glorifico, Pai. Muito obrigada, porque você é um Deus que responde oração. Você é um Deus que se manifesta. Você é um Deus que nos ama tanto, Pai, e tem cuidado de nós. Então muito obrigado, Pai. Eu oro por necessidades dessas pessoas individualmente agora, independente de músico. Eu oro, Pai, por sonhos e desejos do coração realizados. Eu oro, Pai, por eles fluindo, desfrutando de saúde divina no corpo físico deles. E eu oro, Pai, para que eles possam ser cada vez mais influência sobre todas as pessoas e não só sobre a igreja. Em nome de Jesus, muito obrigada. Aleluia. Você pode aplaudir esses irmãos? Aleluia. Muito obrigada, vocês foram perfeitos. Se tivesse tido ensaio, acho que não tinha sido tão bom. Pode sentar. Muito obrigada, vocês podem sentar. Aleluia. A gente já podia até ir embora, né? Amém? Fortaleceu? Aleluia. Bom, como o pastor Careca não, né? Como o pastor Marcos Paulo falou. Realmente é a primeira vez que eu estou ministrando no Fortalecendo a Visão. Mas não tem problema, porque você foi fortalecido o ano todo. Amém? E eu não tenho, assim, problema de não ter ministrado no Fortalecendo, porque independente de estar aqui ministrando aqui no púlpito, a gente ministra aí de baixo. Amém? Que é tão importante quanto estar aqui. Amém? Bom, eu queria, a princípio, pedir para os meninos da mesa, da mídia, colocarem aqui para mim o texto de Lucas, capítulo 1, verso 82. Vamos fazer uma base para aquilo que eu quero falar. E vai ser bem rápido. E vai ser divertido. Te garanto. Você está feliz? Está animado aí com o final do ano? Eu também. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Só essa parte. Agora, capítulo 2, verso 46. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Esse texto está falando daquele momento em que Maria e José perderam Jesus de vista. Ainda menino, diga assim, menino. Menino. Diga menino. Menino. Aquele menino que se fortalecia em espírito.
Agora vá para o verso 52, esse mesmo capítulo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 3 textos maravilhosos, não é? Então, nós vamos falar sobre crescimento. Eu sei que durante esse período do Fortalecendo a Visão, algumas pessoas tenham, de repente, possam ter subido no coração, né? Puxa vida, esse tempo que o pastor Zé Roberto, junto com a liderança, a equipe dele, determinou, qual o propósito? Eu sei que algumas pessoas talvez não tenham entendido o propósito dessa visão do Fortalecendo. Amém? Então eu queria te dizer, a princípio, a proposta era pastorear os pastores, porque eu não sei se você percebe, mas nós estamos crescendo. Você percebe que à noite, nos cultos à noite, você não vê mais alguns pastores e algumas ovelhas, que na verdade, todas essas ovelhas eram para estar aqui de manhã. Vou dizer de novo. Na verdade, o propósito desse tempo, fortalecendo a visão, é fortalecer a visão. Nós acabamos de ler 3 textos. Você consegue entender por que Jesus crescia em estatura e sabedoria? Por conta de um versículo antes. Porque ele ouvia. Sabe que crescimento, ele não acontece por acaso. Amém? E na verdade, eu não estou dizendo isso, puxa vida, a irmã está dando um pito nos pastores. Não, não é isso não. Porque na verdade, se eu estivesse dando um pito nos pastores das congregações, eu estaria dando em nós também. Porque aqui também tem ovelha de Guará que não está aqui. Percebe como nós estamos tudo no mesmo... Então não existe isso. E eu preciso te ensinar uma coisa. Todas as vezes que a gente vem para cá, independente, você crê que essa palavra, embora esteja no celular ou no iPad, você concorda, você entende que essa é a palavra de Deus? Amém. Você entende que a palavra de Deus, ele é o bom alimento, é o pão para mim, para você, para a gente crescer, como Jesus cresceu, em conhecimento, graça e sabedoria. Nós vamos crescer na estatura também, mas o propósito é que a gente cresça em todos os âmbitos. Então, o propósito do Fortalecendo a Visão é exatamente esse, te fortalecer nesta, não é na visão do verbo da vida, é te fortalecer na palavra. Você disse que você concorda que essa é a palavra de Deus. Cada vez que alguém vem aqui para esse púlpito para ministrar, está ministrando a palavra de Deus. Sabe, se em algum momento você percebe que o que está saindo não está condizendo com a palavra, você tem direito de rejeitar. Rejeite mesmo. Porque uma vez eu comi uma coxinha estragada e foi ruim. Comida estragada não é bom. Mas em compensação, uma salada fresquinha, um bife fresquinho. Oh, glória! É bom, não é? Então, você precisa chegar até aqui com o coração nessa condição. Sabe? Com essa motivação. De independente de quem vai ministrar, independente de aquilo que Deus tem para falar. Sabe, às vezes, eu já tive momentos de sentar os meus filhos e ter que, não passar um pito, mas trazer uma correção para a vida deles, que eu sei que no momento não era agradável de ouvir. Mas eu, como mãe, eu não posso negligenciar isso. Assim como líder. Amém? Então, a gente consegue entender por que Jesus cresceu. A gente consegue entender por que ele tinha tanta sabedoria. E diga assim, menino. Como menino. Amém? Amém? Eu sei que em alguns momentos desse Fortalecendo a Visão, eu tive o cuidado de buscar as minhas anotações. E eu até pedi algo para o Mateus, mas ele estava comprometido com outras coisas, acabou não conseguindo me ajudar. Viu, gente? Às vezes, o pessoal da mídia não consegue me ajudar, nem o líder.
Então, você que é líder, que às vezes vai pedir alguma coisa, entenda quando a resposta não vem de primeira, tá? Isso também é unidade, também é amor. Então, ele não conseguiu me suprir. Mas eu falei, pai, eu vou com o que eu tenho. E eu consegui, de algumas anotações, buscar algumas coisas daquilo que Deus falou para a gente nesse período de fortalecendo a visão. E eu me lembro que Deus falou muito sobre aumento. Falou sobre um tempo de colheita. Não sei se você se recorda. Falou sobre ajustes. Falou sobre precisão. E uma palavra que nós recebemos logo no finalzinho do ano, ou no início do ano, que eu não me lembro, isso eu não anotei a data, mas nós ouvimos muito sobre o tiro certo. Nós ouvimos sobre sniper. Não, nós não ouvimos. Nós ouvimos sobre tiro certo e eu, de curiosidade, fui estudar sobre sniper. Porque para ser certeiro, diga assim, precisa de diligência. Treino. E logo em seguida, você vê como é que Deus é bom. Logo em seguida, o meu filho louro, aleluia, meu genro, foi participar ele foi convocado para um treinamento, não foi isso? Eu não lembro o nome não, mas era isso aí, era para entendeu? Viu como você é esperto? E ele trouxe tantas informações que agregaram tanto para aquilo que a gente tinha de proposta para esse ano, que só somou. Ou seja, a gente recebeu tantas instruções, tantas palavras. Já subiu no seu coração? Pai? O senhor falou de aumento, de precisão, de... Onde é que estão essas coisas que eu não vivi? Passou? Você pensou, considerou sobre isso? Se você fizer uma avaliação geral aí do ano, em relação às palavras que você recebeu, todas elas já se manifestaram? Não? Você está aqui, irmão? 9h54. Bom dia! Glória a Deus! A paz do Senhor! Aonde que eu quero chegar com isso? Talvez algumas dessas coisas não tenham ainda acontecido, e eu sei que isso não é relativo. Para algumas pessoas, números dizem muito, não é? Para outras, valores dizem muito. Algumas poderiam dizer assim, puxa vida, eu não aumentei em nada. Essa palavra sobre esse negócio de aumento não aconteceu na minha vida. Porque eu tenho 50 bens e eu não comprei os 51. Talvez alguns possam dizer assim, puxa vida, eu comecei numa faculdade no começo do ano, mas eu não consegui terminar. Puxa vida, não houve aumento, não houve crescimento. Talvez você tenha dito, puxa vida, eu projetei, não vou nem falar disso porque eu sei que vocês estão vendo, né? Mas talvez você programou, planejou alguma coisa para esse ano e talvez não tenha dado certo. Sabe? Alguma coisa. Ou você planejou emagrecer, ou você planejou fazer um curso de uma língua. Eu não sei. Mas você concorda que qualquer coisa que você tenha colocado ou proposto no teu coração, se você tivesse sido diligente, não teria sido diferente? Você concorda? Então você concorda comigo que isso não é mais a responsabilidade de Deus? A parte de Deus é isso. Ajuntar o povo dele, os filhos dele, e promover ensinamento. Promover a palavra de Deus, promover a pregação, promover o evangelho, promover de alguma forma que os filhos sejam alimentados de alguma forma. Promover o alimento, o bom alimento. Eu sei que talvez um ou outro ministro não pregue do jeito que você gosta, não é? Agora mesmo, por exemplo, não tem nenhuma cadeira. Olha para cima. Nenhuma cadeira está voando. Aleluia. Você não está... Cuidado, não corra agora. Agora não, porque senão você vai trombar com o outro. Vai dar confusão na igreja. Não que correr dê confusão, amém? Mas você percebe, talvez você não... Nem todos os ministros que passaram por aqui te agradem tanto. Mas, tão importante como você crescer espiritualmente por meio da palavra, por meio de oração, você precisa crescer no sentar. Sabe que há um tempo para todas as coisas?
E esse tempo aí de ficar sentado, eu sei que muitos nem gostam tanto, né? Puxa vida, mas o pastor José é mais divertido. O pastor Rodrigo também, na hora que ele começa, né? O pastor Marcos Paulo já é, né? Já é a minha vibe, assim, né? Mas a Márcia também é, opa, entendeu? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Principalmente, hoje é a Márcia, vixe. Então, se segura. Hoje é a Bispa Márcia, não é assim? Pois é, mas hoje é a Bispa Sandra. E a Bispa Sandra é assim, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo aqui, sabe, diminuir nenhum ministro, nem aumentar nenhum ministro. Não é isso. Eu só estou dizendo que o fato de você chegar aqui, simplesmente, e isso é muito importante, mas o fato de você chegar, não está completo. Você chegar, você fez só uma parte daquilo que Deus projetou para você. Deus, a proposta de Deus, o desejo de Deus, é que a gente chegue na igreja, a gente se sente, a gente ouça, a gente saia com aquilo que a gente veio, com o que Deus tinha a proposta de dividir comigo, com você. E isso só vai acontecer quando você chegar aqui e você ajustar o seu coração. Não adianta você chegar aqui feliz ou com expectativa por conta de quem vai ministrar é o ministro que você acha top. Ah, não, esse irmãozinho, pastor não está na igreja hoje, eu não vou. Não, irmão, não faça isso não. Sabe por quê? Porque talvez é exatamente naquele dia que o pastor não está, é que Deus tinha aquela liberação para você. Não menospreze os dons. Ainda que a gente não tenha nada para dizer. Ainda que a gente não tenha nada para dizer. Coloca o braço aí em quem está do teu lado. Cruza mesmo. Eu já te dei um exemplo do poder que há na unidade, na música. Imagina esse cordão que você acabou de fazer aí. Puxa aí. Tenta o da primeira ponta, puxar. Vai, o da ponta, faz força o da ponta. Ali onde o Márcio está é covardia, né? O Márcio... Pronto, vocês gostaram, né? Pronto, tá bom. Amém? Você entendeu? Eu vou te explicar o que eu quis dizer com isso. Eu quis dizer que quando você está junto com alguém, você é mais forte. Amém? Então, essa proposta da gente estar junto aqui, é realmente da gente crescer espiritualmente. A proposta de Deus é crescimento. A proposta de Deus é crescimento. E Deus já deixou tudo pronto. Ele já deixou as ferramentas, os dons. Ele já levantou as pessoas. Sabe? Ainda que você talvez não se agrade com um tipo de ministração ou outra, sinto muito, foi isso que Deus preparou para você. E você quer saber? É disso que você precisa. Amém? Mas eu poderia te fazer uma pergunta, né? Deixar isso no seu coração, né? Então, irmã Sandra, por que então algumas coisas não aconteceram? Vocês, não é novidade para ninguém que eu gosto muito de planta, né? E se a gente considerar uma semente, qualquer tipo de planta, uma flor, uma árvore frutífera, eu não sei, pensa o que você quiser aí. Até um caroço de feijão, né? Até um caroço de feijão tem poder de falar com a gente. Se você considerar qualquer semente, qualquer tipo de semente, você vai perceber que não basta plantar a semente. Eu sei que tem a ver com a terra, amém? Tem a ver com o tipo de semente. Ninguém que planta aleatoriamente. Cada um que planta ou faz alguma, sei lá, tem um pensamento, não é? Eu, por exemplo, essa semana eu resolvi podar as minhas plantas. Eu percebi que elas estavam feias e que não podia continuar do jeito que estava. E eu sei pela palavra que a poda pode ser dolorida, mas é necessária. Então, eu podei as minhas plantas com o propósito de que elas floresçam, diga florescer. Aspecto de crescimento. Concorda? Então, considerando isso,
eu fiquei pensando comigo, cá com os meus botões. Falei, vou pensar com os meus botões e vou pensar com os 300 botões da igreja. Por que será que essa minha plantinha, eu conversei com ela, entendeu? Talvez você passe isso no seu coração, né? Pai, eu confessei a palavra. Eu até orei. Pai, eu até jejuei. Pai, eu sou frequente nos cultos. Pai, por que não houve crescimento? Eu vou falar de mim, tá? Por que, pai, que essas manchinhas estão aparecendo aqui na minha planta? E assim, foi bem suave, porque é assim que Deus fala comigo, né? Assim, filhinha, negligência. Você estava tão ocupada, tão distraída com as outras coisas, que você negligenciou essa plantinha. Você até deu atenção para aquela outra plantinha que está lá na sala, orquídea. Porque essa minha planta que estava sofrendo, estava do lado de fora da casa. Você não entendeu. Essa planta minha que estava sofrendo era a iuca. E Deus falou isso para mim. A planta que está dentro de casa, você até dá atenção. Porque toda hora você passa por ela e você vê. Então você está acompanhando o que está acontecendo com ela. Mas a lá de fora, você está tão distraída. Mas, pai, eu não questionei Deus, mas eu fiquei considerando, né? Eu falei, meu Deus, eu até estava ocupada com coisas lícitas. Período da formatura, período de final de matéria, a gente acaba, não é desprezando coisas, mas dando prioridade para outras. E é lícito isso, não é lícito? Então, mas eu não posso priorizar umas e negligenciar outras. Tudo envolve, tudo está dentro do crescimento. Então, por que fortalecer a visão? Para isso. Para chamar a gente, que é independente do estágio que a gente esteja, independente, nós precisamos regar, nós precisamos podar. E aí eu entrei no processo, eu peguei a iuca, eu até me machuquei. Quantos sabem o que é uma iuca? É um tipo de palmeira bem pontuda, que se você não tiver cuidado na hora de podar, você até se machuca, porque tem muito espinho no abacaxi dela. E eu até me machuquei, mas eu fui cuidando dela, fui podando ela e me arrependendo. Pai, me perdoa. É verdade, porque ela estava aqui fora, eu não cuidei dela como eu deveria cuidar. Mas ela é minha filha tanto como aquela que está lá dentro. E, em suma, Deus tratou comigo. E aí eu falei, pai, eu vou falar sobre isso na igreja. Você está entendendo? Por que isso acontece, irmãos? O que implica no crescimento de algo? Seja da nossa vida, espiritual, profissional. Uma das coisas é negligência. Outra é falta de planejamento. Outra é falta de prioridade. E deixa eu ver a outra que eu anotei aqui. Ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento daquilo que você está fazendo. Vamos buscar mais um texto? Oséias 4:6, por favor. Você está entendendo? Está sendo fortalecido? Hoje eu resolvi trazer uma madeirinha de mucilon. Mateus gostava de mucilon quando era bebê. Quando cresceu também. Ô, Medésio! Olha só o que a Bíblia diz. Diga assim: crescimento é comprometido por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Quem é o meu povo? Diga assim: eu sou o povo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tá bom. Por favor, agora, Isaías. Eu não quero ir muito fundo, não, porque senão você vai sair daqui assim. Estou brincando, irmãos.
Isaías 5:13. Portanto, o meu povo, diga assim, eu sou o povo, será levado cativo por falta. Mas o que tem a ver isso com crescimento, irmã Sandra? Se você, embora esteja aqui nessa cadeira, esteja fazendo parte de alguma igreja, de alguma forma não está crescendo em algum aspecto da sua vida, é porque você talvez esteja sendo escravizado novamente nas coisas que você já foi livre. Vou dizer de novo. A palavra, quando ela é enviada, o propósito dela é libertar a minha vida e a sua vida. Nós não precisamos de um culto de libertação para ser liberto. Amém? A própria palavra tem em si um poder. A Bíblia diz que a palavra ela é espírito e vida. Quando ela é lançada, agora mesmo você está sendo livre e liberto de alguma coisa. Por quê? Porque conhecimento está chegando. Amém? Então, é provável que nós não estejamos crescendo em algum aspecto, porque em algum momento, por conta da negligência, você voltou a ser cativo em algo que talvez você já tivesse até sido livre. Olha como é sério. Amém? Mas o que... E aí, irmã Sandra? E aí que a falta do conhecimento, a falta de entendimento da palavra, a falta de diligência nas coisas que Deus falou no decorrer desse ano, a falta de cuidado e atenção em tudo o que Deus tem falado, não exatamente hoje, a falta disso compromete o nosso crescimento em todos os aspectos. Espiritualmente falando, o livro de Hebreus fala sobre um cuidado de nós não comprometermos o que nós já recebemos. Amém? Se eu não me engano é em Hebreus 3:9. Deixa eu ver. Hebreus 3:8. Você pode abrir, por favor? Nossa, Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Pode continuar. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Até aqui. Você tem provado de alguma coisa? E por que parou de provar? Esse texto, no contexto dele eu não vou entrar não, mas o que Paulo está lembrando aqui, eu creio que é o apóstolo Paulo que escreveu esse livro. O que está sendo dito aqui é sobre algo que o povo lá no deserto viveu. E ainda essa provocação sabe aquela coisa do tipo, poxa vida, você faz uma oração hoje, Pai, tantas coisas ainda não aconteceram. Pai, por que esse tipo de coisa? O povo no deserto estava sendo mantido, estava sendo sustentado, estava tendo a provisão diariamente, mas murmurava. Então, em outras palavras, talvez a gente, em meio às nossas orações, a gente mais está murmurando e provocando Deus do que procurando se corrigir. Procurando detectar aonde é que nós estamos errando. Sabe? É tempo da gente se ajustar. Nós estamos num momento propício do ano, não é? Eu até comentei sobre isso essa semana com as meninas no Entre Amigas, sobre Noé. E eu vou encerrar falando sobre isso, sobre Noé. Abre a Bíblia lá em Gênesis 6. Gênesis 6, verso 13. Do 13 ao 18. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando tirar do meu coração? A proposta do meu coração para essa manhã, sabe qual era? Eu falei, Pai, eu estava ali na hora que os meninos estavam cantando, e eu falei, Senhor, é tão importante a gente ser diligente, a gente se preparar, é tão importante a gente estudar, preparar um estudo para trazer ensino para a igreja, porque é bíblico isso. Amém? A igreja precisa de ensino. Mas, Pai, embora eu não estou dizendo que eu negligenciei o estudo, não é isso. Mas esses períodos que eu tirei de meditando na palavra, considerando o que Deus tinha para hoje, eu falei para Deus, Pai, eu quero ser inspirada.
Porque nada que eu trouxer, que seja meu, da Sandra, eu sei que eu talvez seja influência para algumas pessoas, talvez eu te abençoe de alguma forma, só com a minha presença, só de conversar, eu sei disso. Mas eu estou entrando numa fase na minha vida espiritual, eu preciso afiar as minhas ferramentas. Eu sei que Deus tem coisas para fazer na vida de pessoas por meio da minha vida. E eu falei para Deus, eu falei, Pai, eu quero ser como Noé foi naquele período. Ele foi inspirado a fazer algo para o Senhor que norteou a terra. Então, nesses períodos que eu tirei, eu falei, Pai, eu não quero... Chega de pregar para as pessoas saírem dizendo, puxa vida, que pregação. Puxa vida, a irmã Sandra é top. Puxa a mamãe Sandra. Não quero isso. Se aquilo que eu disser não servir de nada para você, no sentido de mudar, de te motivar ou te encorajar a mudar a sua vida, do que adianta? Foi só mais um dia de subida no púlpito, não foi nenhuma pregação. Porque a pregação, a Bíblia diz que ela tem um alvo. Entende? Então eu orei, eu falei, Pai, eu não quero mais isso. Eu quero realmente ser, eu não quero ser a moderna da igreja. Eu não quero ser, puxa, se a gente for fazer uma eleição na igreja, quem é o melhor pregador? Eu não quero isso. Não queira também. Não queira também pastores, não queiram também liderados, não queira. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai estar lá num estágio da sua vida e você vai perceber que de nada valeu. Não tem proveito. Não tem proveito nem para a sua vida. Imagina você viver toda uma vida. Myles Munroe fala sobre isso. Imagina sobre você viver toda uma vida dedicando força, dinheiro, tudo, todas as suas forças, e você lá na frente descobrir que você estava dedicando tudo na coisa errada. Isso para mim que é fracasso. Agora, sucesso é você dar um passo de cada vez, considerando, Pai, é esse texto que você quer que a gente lê junto? Então tá bom. Mas Pai, esse texto não tem contexto. Pai, eu nem sei eu não sei o contexto desse texto aí lá no começo para mim poder falar para eles. Filha, não interessa o contexto, leia o que eu mandei. Não precisa ter contexto em tudo não. Nem tudo precisa ter contexto. A única coisa que precisa é você ler o versículo, entender o que ele está dizendo e praticar ele. Ouve e pratica. Ouve e pratica. Seja diligente naquilo que Deus te chamou. Descubra o que Deus te chamou para fazer e seja diligente naquilo que Ele te chamou. Não se preocupa com quem está na sua esquerda nem na sua direita. Só cumpre o que Ele te chamou. Até pode ser que o que você vai estar fazendo nem vai dar muito alarde, nem vai aparecer muito. Mas sabe quando que a gente vai saber se está certinho, se é aquilo que Deus tem? Lá na frente. Na hora do resultado. A Bíblia fala sobre fruto, diga assim, frutos. Sabe que quando uma árvore está frutificando, não precisa ninguém divulgar. Aqui em Guará tem muitas árvores de manga nos canteiros, né? Eu tenho passado esses dias e eu vejo as pessoas colherem. Ela está crescendo. Independente. A gente nem consegue saber quem plantou. Mas sabe que não interessa quem plantou, ela está dando fruto. Que coisa, né? Sabe por quê? Diga assim, porque ela foi projetada para algo. E ela está frutificando no algo que ela foi projetada. Simples assim. Amém? Então, crescimento está ligado a todas essas coisas que a gente falou aqui. Conhecimento está ligado à ignorância. Se você não conhece, você vai ficar impedido de alcançar algumas coisas. Está ligado à negligência, está ligado à diligência. Talvez você olhe alguém e diga assim, puxa vida, essa pessoa está prosperando. Pois é, ela está bíblica, ela está acontecendo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que haveria um progresso.
Então, se alguém está progredindo, é porque está cumprindo a palavra. Considera que as pessoas estão ouvindo e considerando o que está ouvindo e está praticando. Não é porque ela é melhor. Não é porque ela tem mais dinheiro ou ela é mais bonita. Talvez ela esteja fazendo aquilo que para muitos é muito difícil. Diga assim, ouvir e considerar. Atentar. Essa parece que é a parte mais fácil, né? Mas é a mais difícil para algumas pessoas. Essa é a segunda parte da chegada. Você chegar é a primeira parte. Você chegou até aqui, ótimo, glória a Deus. A segunda parte, para completar aquilo que Deus preparou para você hoje, é você ouvir e considerar. Provérbios fala sobre atentar para as minhas palavras. Inclinar os ouvidos. Inclinar não é isso não, ó. Inclinar é ouvir com seu coração. Independente se é uma correção, se é uma exortação. Independente. Amém? Mas tudo isso envolve, tudo isso interfere no crescimento. E seja em que aspecto da nossa vida for. Pode ser na área profissional, na área espiritual, na área familiar, como esposa, como pai, como filho. Ou seja, você consegue entender que ninguém escapa desse projeto, desse negócio de crescimento, ninguém escapa. Amém? Mas tem uma outra coisa também que é muito importante para que pode interferir no crescimento. Planejamento. E, de acordo com esse período que a gente está vivendo, eu vou falar um pouquinho sobre Noé, porque, para mim, dentro desse período que eu estou estudando sobre esse assunto, eu até comentei, né, entre amigas, eu sei que nem todos participaram, mas nós, com essa liderança, com o cuidado de promover um crescimento ordenado, porque até o crescimento precisa ser ordenado, precisa ser em ordem. Não se cresce de qualquer forma. Amém? E com a proposta, com isso, com essa nota de crescimento ordenado, nós tivemos um desejo no coração de promover um tempo de treinamento para a nossa liderança. Então, você que é liderado, você vai ser melhor liderado em 2020. Não por causa só do treinamento, mas por conta das informações. Isso que eu acabei de falar. Nós temos crescido, ministerialmente falando, no aspecto de liderar, por conta de conhecimento que chegou. Então, conhecimento, treinamento, tudo isso é ferramenta de Deus, irmão. Eu sei que a semana passada o pastor José falou sobre perseverança, né? Falou sobre ser guiado. E nós precisamos ser guiados, mesmo. Mas o planejamento em si não é uma coisa ruim. A ordem, a organização não é uma coisa ruim. A organização é outra coisa que interfere no crescimento. Se você é uma pessoa que ora, que dizima, oferta, é diligente em todas as coisas, mas você não é organizado, o seu crescimento está comprometido. Entende? Ou seja, eu percebo como Deus ama a igreja. O cuidado de Deus. Então, talvez se subiu no seu coração, onde é que está esse crescimento, esse aumento que tanto Deus falou? Você pode não estar percebendo, mas nós estamos aumentando. Nós estamos aumentando em conhecimento. Nós estamos aumentando em graça. Por quê? Porque nós temos feito aquilo que Deus tem direcionado. Deus tem guiado homens e mulheres nessa igreja pelo Espírito a trazer primeiro o ensinamento, o conhecimento, a nos ensinar a usar as ferramentas. Esse treinamento que nós tivemos foi uma bênção para a minha vida. Eu não sei se foi para todo mundo, mas eu acredito que tenha sido para todo mundo. Mas para mim, você não tem noção. Porque tem coisas que queimam dentro de mim. E por conta de... Se alguém me perguntar se tem coisas que eu lamento, hoje, eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus por todas as coisas que Ele tem promovido. Mas se tem uma coisa que alguém me perguntasse e que eu lamento não ter sido mais diligente em fazer a minha faculdade de RH. Porque eu percebo que, se eu tivesse feito, eu teria muito melhor condição de trazer as ferramentas.
eu usaria melhor as ferramentas. Eu ainda tenho fraquezas nessa área. Em que sentido? Eu tenho desejo de fazer muitas coisas, mas por falta de habilidade para fazer, eu fico comprometida. Então, se você tem a oportunidade de estudar, se você tem a oportunidade de investir na sua vida nessa área, não perde tempo, não. Você pode dizer assim, mas irmã Sandra, você é nova, você pode estudar. É verdade, eu posso. Mas para eu estudar agora, eu vou comprometer as coisas espirituais na minha vida. E não que eu não vou deixar de estudar, eu vou buscar conhecimento sim nessa área. Mas não na condição que eu teria e com o tempo que eu teria há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, meu vigor era mais. O meu tempo não era tão comprometido. Você concorda que há 20 anos atrás, muitas coisas não eram como é hoje? Mas eu não estou triste por isso, não se preocupe. Porque o que importa é o desejo do meu coração. E Deus me satisfaz e me encontra aonde eu estou. Amém? Então, é óbvio, com um pouquinho mais de esforço. É óbvio, alguém que precisa fazer alguma coisa com 15 anos e deixa para fazer com 30, vai levar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque o tempo passou. Você entende o que estou querendo dizer? Eu vou ter que investir um pouquinho mais de esforço, mas eu não vou deixar de fazer. Amém? Mas enfim, vamos lá para Noé. Eu vou te provar que tudo isso que nós falamos é bíblico e que quem começou isso foi Deus. Diga, planejamento também é coisa de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Eu vou resumir. Você sabe o que está querendo dizer aqui esse texto? A terra estava corrompida, estava acontecendo muita coisa ruim, os homens estavam fazendo coisas que, na verdade, eles não era desejo, e eram coisas que estavam subindo com cheiro ruim ao coração de Deus. Homens se relacionando com homens, ninguém respeitava nada. Se você puder, pegue esse capítulo e leia em casa com mais cuidado, com bastante diligência, e você vai entender o que Deus está querendo dizer aqui. Mas, resumindo, o que Deus queria era que Noé era um homem justo. A Bíblia diz que Deus encontrou Noé fiel. Diga, fiel. E Deus planejou. Deus queria, na verdade, resgatar. Deus planejou tudo, meu irmão, para salvar o homem. O projeto de Deus era salvação para o homem. Desde o início. Mas Noé estava lá, num lugar certo. E quando tudo isso de ruim subiu, Deus ficou, como está escrito no texto, mas Deus precisava de alguém íntegro para cumprir o plano dele. Amém? Eu vou ler na minha versão aqui. Nós vamos ficar nesse texto aí, por enquanto. Você está conseguindo entender o que está saindo do meu coração? O meu desejo, a minha oração é para que você ouça, sabe? Para que você não se disperse de maneira alguma. Porque aqui nessa hora, existe um inimigo da nossa vida que tem o propósito de roubar a palavra que está sendo semeada no teu coração. Com o propósito de impedir o seu crescimento. Então, outra coisa que impede o nosso crescimento é a gente se distrair no culto. Então, fica atento. Se você percebe, mas a irmã fala muito baixinho, dá uma mexida aí, porque eu não vou mudar a minha forma de falar. Entendeu? Levanta, senta, faz de alguma forma para você ficar atento, mas não perder. Amém? Então, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Você percebe? A terra se encheu de violência por causa dos homens. E eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Presta atenção.
Deus dando instruções a Noé. Diga, instruções. Você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Diga assim, Deus dando detalhes. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior. Diga, detalhes. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você, diga a integridade. Atrai favor. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aí ele vai dando as instruções daqui em diante para os animais. Mas por que eu parei aqui? Você percebe a importância que Deus dá para um planejamento? Deus poderia chamar Noé e falar para Noé, eu preciso de você. A única coisa que eu vou precisar de você nesse tempo é da sua integridade. Amém? Então você ora. Procura orar um pouco mais do que você tem orado. Para você saber, receber as revelações de como é que você vai fazer algo para salvar esse povo. Foi assim que Deus fez? Diga, não. Não. Deus deu os detalhes. Então não inventa. Não, quando a gente diz muitas vezes nesse púlpito, não se preocupe porque as coisas estão prontas. Deus já preparou todas as coisas. Algumas pessoas dizem assim, elas não dizem, mas sobe no coração delas. Preparou tudo? Cadê que eu não estou vendo? Põe a mão aqui na sua barriga. Noé foi divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Inspiração divina não vem aqui. Vem aqui. Mas para isso você precisa ser negligente. Você precisa ser diligente, desculpa. Por que inspiração não tem chegado? Por negligência. Então, você percebe, Deus, Ele contou com um homem que não vivia uma aliança como nós vivemos hoje. Ele deu os detalhes de tudo como deveria ser feita a arca. Diga assim, porque era salvação. Era a salvação que estava em jogo. Agora o que me chama a atenção, era a salvação de quem? Só quem foi salvo? Só Noé e a sua família. Você percebe, pai, como é grande a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos de crescer para guardar a sua família? De ser guiado por dentro, inspirado divinamente por dentro, para carregar, para promover bem-estar, para promover tudo para a sua família? Amém? Mas, voltando para Noé, você percebe como Noé poderia, sei lá, de alguma forma, contestar Deus, né? Mas pai, porque, eu não sei se você sabe, mas sabe quanto tempo a arca foi construída? Diga, 100 anos. Quanto tempo você está vivendo essa circunstância aí que você está? Já deu 100 anos? Noé poderia ter questionado Deus, pai, mas tanto... Porque eu sei que a gente não pensa nisso. Mas sabe esse projeto aí que você tem no seu coração, ou que você já está até executando, que você faz, que você coloca e você ainda não vê, puxa vida, mas não despontou ainda. O que está faltando, pai? Puxa vida, eu tento fazer isso e não dá certo. Eu tento fazer aquilo e não dá certo. Noé poderia ter questionado dessa forma também, você concorda? É muito tempo fazendo a mesma coisa. Mas sabe que eu tenho dito algumas coisas para algumas pessoas. Sabe, nós precisamos viver com as revelações de Deus
ou com a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, né? Quando os pastores falam sobre revelação. Meu Deus, eu estou chegando na igreja agora, eu não sei o que é isso. Revelação de Deus, meu irmão. É Deus abrir por meio da palavra dele aquilo que ele quer que você faça. Revelação é você ler a palavra e você entender o comando que Deus está dando para você. Quando você lê e você entende o que é para você fazer, qual o passo que é para você dar, a palavra se revelou para você. A gente espiritualiza muitas coisas. Não precisa espiritualizar as coisas, é simples assim. Mas é porque é simples que as pessoas acham que não é. Sabe, Deus não está querendo complicar a coisa. Deus não está querendo brincar de esconde-esconde com você. Não, eu vou enganar ele aqui um período. Não, ele se converteu. Ó, ele nasceu agora, né, de novo. Então, primeiro eu vou deixar ele cair uns tombos primeiro. Depois que ele chegar no período de... Quando ele começar a firmar o pezinho, não é assim? Bebê não é assim? Quando está começando a firmar, não leva uns tombos? Quando seu bebê estava firmando, você deixava ele levar tombo? Eu não deixava. Aliás... A gente vira ninja, né? Que a gente está longe, às vezes o bebê, quando ele vai cair, a gente vai esmocha assim. E a gente consegue colocar a mão exatamente onde a criança ia bater a cabeça. Não é assim? Deus está fazendo isso comigo e com você. Muitos tombos que a gente vai tomar, Deus corre assim, a gente pensa que ia se estripar todo. Talvez você nem sabia, nem percebeu que você ia quebrar a sua cara. Sabe por que não quebrou? Porque ele estava lá. Mesmo a gente negligenciando. Amém? Então, ó, assim como Deus, ele precisou de um plano e um planejamento para que houvesse salvação. E ele deu os detalhes. Então, planejamento... Eu sei que as mentes naturais pulam agora, né? Puxa vida, então... Não. Faça um planejamento, sim. Mas inspirado. Porque senão não vai funcionar. Amém? Não vai funcionar. Noé foi divinamente inspirado. Então seja divinamente inspirado também. Para aproveitar esse período das festas, vamos dizer assim, né? Eu, na verdade, nem esperei as festas. Eu já saio na frente logo. Porque eu quero entrar na corrida já sabendo o que eu vou fazer. Amém? Mas eu queria, lembrando do fortalecendo a visão, né? O que Deus fez com Noé foi... Você concorda que Noé foi um líder em potencial? Todos esses detalhes, todos... Você consegue perceber pelo que a gente leu que é muito detalhe, né? A gente não consegue desmembrar esses detalhes aqui. Por isso que eu queria que você lesse. É muito minucioso. O projeto que Deus preparou tinha muita minúcia. Então, para que Noé conseguisse receber de Deus essas instruções, ele precisava, é aquilo que eu falei do estar perto, sabe? Da planta de dentro de casa. Para conseguir receber as instruções, a primeira coisa é você estar aqui. Eu imagino que Noé ficou mais... Ele já era temente, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, né? Eu imagino o quanto de intimidade que cresceu nesse período que Deus estava dando esse projeto para Noé. Por quê? Porque você concorda que tem algumas coisas... Eu não sei você, mas esses dias aí que eu estou num projeto, né? Nós estamos se organizando para começar a nova turma do Rema. Então, eu tô sensível e eu fico com caneta e papel do lado, porque eu funciono assim, não sei você. Eu fico sensível, por quê? Porque às vezes eu estou assistindo um filme e por conta daquilo que está no meu coração sobre o projeto, Deus... Porque é assim, amado. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o cuidado com o nosso coração. Porque quando o seu coração está inclinado a fazer as coisas de Deus, ou fazer alguma coisa, quando o seu coração está inclinado a um projeto, e eu aqui não quero espiritualizar a coisa. O meu projeto, que eu estou falando agora em relação ao Rema. Quando o seu coração está inclinado a fazer algo, quer seja na igreja, quer seja profissionalmente, não importa. Quando você está inclinado, seu coração está aberto, inclinado para algo, as coisas falam com você.
É ou não é? Às vezes até um outdoor que você passa, você estava considerando fazer algo e estava... puxa, ainda não estou com aquele sinal verde. Aí de repente você está andando na rodovia, outdoor. Puxa! Às vezes até um outdoor fala com você. Se você estiver sensível, o outdoor vai falar com você. Mas quando é que você está sensível? Quando você fica considerando, sabe? Esse planejamento, esse projeto de Deus, deu certo, sabe por quê? Porque Noé considerou. Não, esse é um projeto de salvação, sabe? Então, eu vou considerar, Pai, com detalhe, com riqueza de detalhes o que você está falando. Por quê? Porque essa é a visão que você deu para mim. E aí eu quero trazer isso para cá. Qual é a visão que Deus deu para nós? Para o Vale do Paraíba? Por quê? Noé conseguiu se deter ao projeto dele. Por quê? Era a visão que Deus teve para ele naquela época. E a visão que Deus tem para nós? Como que é que nós vamos fazer? Nós temos ouvido tanto, não é? Vocês não tanto como eu, mas eu ouço o meu marido chorar nas madrugadas por causa de uma visão que Deus deu para ele. E que às vezes ele chora, sabe por quê? Porque muitas pessoas não acreditam. E ele, nas orações dele, ele fala: Pai, se eu creio que é o Senhor que colocou no meu coração. Então por que está tão difícil das pessoas acreditarem? Por que está tão difícil de... Às vezes dá a impressão que é como se a gente estivesse numa visão errada. Puxa vida, não está dando certo porque é errado. Não deu 100 anos ainda. Só deu 10, só o dízimo. Vai acontecer. Mas para isso a gente tem que fazer como Noé fez. Planejamento, buscar conhecimento, buscar treinamento, afiar as armas, para que o tiro seja certo. E para isso, você não vai ter tempo, você tem que acabar, arrisca esse negócio de olhar para o lado, olhar para o outro, para saber quem está fazendo, quem não está fazendo. Faz a sua. Algumas pessoas ainda falam para mim que a nossa igreja não é a igreja do amor. Que a gente é muito da palavra, a gente é muito do ensinamento, mas que a gente não é do amor. Que algumas pessoas não vêm na igreja e que a liderança nem percebe. Talvez você não saiba que Deus mostrou para você que aquela pessoa não veio. Nós somos um corpo, meus irmãos. Nós vimos o que a música faz em conjunto. Se eu não fui visitar o irmão, vá você. Será que talvez fosse para eu visitar o irmão, Deus não teria mostrado para mim? Se você percebe que tem alguém faltando aí do seu lado, saiba que você é membro do corpo. Você não é menor do que eu. Se Deus mostrou para você, é para você fazer, meu filho. Então vamos se organizar. Existe uma visão. Você pode dizer, existe uma visão. Nós vamos cumprir ela. Não me importa qual é a minha parte. Se for correr, se for pregar, se for colocar o betume, não importa. Mas para isso, se for para colocar o betume, vá lá no Google, vai lá saber o que é betume. Vai saber qual a melhor forma de aplicar o betume. Vai saber o que acontece. Para o betume ser aplicado da melhor forma e não ter vazamento, o que eu tenho que fazer antes? Você entende? Não tem como responsabilizar. Não tem mais nada a ver com irresponsabilidade de Deus. Sabe? Está tudo pronto mesmo. Quando a Bíblia diz, e quando a gente prega aqui, que está tudo pronto, é porque está tudo pronto. Dá uma levantada aí, por favor. Dá uma sacudida assim. Não tem nada de errado, não. Não pensa que, olha para o lado, o irmãozinho não está vindo. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. O que está acontecendo é que nem todos estão olhando no mesmo foco. É que nem todos estão olhando no mesmo alvo. Se todo mundo estivesse olhando no mesmo alvo, todo mundo estaria correndo para a mesma direção. Quem não está correndo, ou quem não está aqui, é porque está correndo em outra direção. Então vá, seja feliz.
Mas se você ficou, então vamos ajustar a visão hoje. Amém? Vamos correr com confiança essa carreira. Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E a gente não tem tempo a perder. Só toma cuidado da forma que você ouve. E de hoje em diante, quando você ouvir, de hoje em diante você está comissionado a uma coisa. Quando você ouvir alguém, seja quem for, reclamando de algo, murmurando sobre algo, chama o irmão para perto, dá um abraço, diga assim: irmão, eu te amo. Você quer que eu concorde com você para o quê? Mas não murmura mais não. Porque meu ouvidinho não é pinico. E a sua murmuração não vai atrapalhar meu crescimento. Então, se você quiser crescer, vamos se juntar aqui. Que nós vamos crer juntos. Mas vamos fazer o seguinte: nada de olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai virar estátua. Estátua serve só para enfeite. Lá em casa, na verdade, nem de enfeite eu quero. Não gosto de estátua. Amém? Então, diga planejamento. Se você tem um alvo de ajustar a sua vida financeira, planeje sair da dívida. Como? Sendo diligente. Como que eu sou diligente para sair da dívida? Não gasta. Simples assim. Não compra, compra menos. Eu declaro em nome de Jesus todo espírito de consumismo quebrado. Você não tem que comprar porque você viu. Se você não precisa, você não tem que comprar. Amém? Se você quer crescer espiritualmente, quer avançar, quer planejar profissionalmente, ore, busque em Deus. Pai, existe algo que queima dentro de mim. Mas independente do que queima dentro de mim, eu quero fazer aquilo que você me chamou. Eu quero ter sucesso na área que você me criou para ter sucesso. E planeja. Se você precisa estudar, se você quer fazer uma faculdade ou quer fazer um curso técnico, não sei, planeja. Vai buscar informações, tempo, período que você tem disponível. Vai levantar informações, quanto você vai ter que investir. Por quê? Porque não tem coisa pior que a gente fazer um planejamento e a gente não alcançar. Então, se programa, sabe? Estabeleça as metas que você vai precisar cumprir, para você cumprir esse planejamento, alcançar o seu alvo. E você vai ver que 2020 vai ser diferente. Mas quer saber? Não cobre das pessoas, cobre de você. Aquilo que você estabelecer, meu irmão. Imagina só, se Noé tivesse dito para Deus assim: ah, pai, negócio de arca não é comigo não. Não tem alguma coisa tipo assim, que nem você chamou Adão para fazer? Plantar, dar nome para os animais. Esse negócio de construir arca não é comigo. Negócio de marcenaria, pintura, serralheria, não é comigo. Imagina, se Noé tivesse dito isso a Deus. Não é verdade? Então, busca dentro de você. Noé cumpriu passo a passo. Etapa por etapa. Qual que era a meta de Deus? Diga assim: salvação. Foi cumprida? Deus quer que você cumpra a sua meta também. Mas para isso você vai ter que ser diligente. Passo a passo. Um dia de cada vez. E aí sim a gente vai cumprir. A gente vai chegar na visão que Deus colocou para o Vale do Paraíba. Amém? E futuramente uma visão particular. Independente de como corpo, coletivamente. Individualmente. Qual é o planejamento que você tem? O que você pensa para você? Para 2020? Você precisa pensar nisso. Não anda a sua vida voada. Deus não criou a gente para a gente andar a nossa vida voada. Sabe? Não é porque nós somos crentes que nós... Não. Seja ativo. Sabe? Seja frutífero naquilo que Deus te criou. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos crentes, meus irmãos. Sabe quando que nós vamos atrair e influenciar as pessoas? Quando a gente deixar resplandecer isso que nós somos chamados para ser. Sabe? Cresce e aparece.
Em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado? Aleluia. Pai, eu quero te dar graça. Você pode levantar suas mãos? Você pode agradecer a Deus por fazer parte de um povo abençoado. Você não é mais cativo, meu irmão. Você é livre. Não volta para o estágio de escravidão. Sabe, desfruta da sua liberdade. Desfruta de tanto conhecimento que você tem recebido. Sabe, chega. Não mais faremos orações. Pai, o que aconteceu? Não, Pai, eu já sei o que aconteceu. Eu fui negligente em algum momento. Então, Pai, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, me arrependendo. Eu te peço perdão, Pai, de não ter dedicado mais tempo. Eu te peço perdão, Pai, de não ter ficado mais sensível. Eu te peço perdão, Pai, de não ter me esmerado mais em conhecer sobre outros assuntos. Eu me arrependo, Pai, de não ter buscado mais informações sobre a minha alimentação. Pai, até a minha alimentação eu preciso ser inspirada. Por quê? Porque o que eu como faz mal para o meu corpo e o que eu como faz bem para o meu corpo. Então eu preciso ser inspirada até quanto ao que eu como, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, Pai. Poxa vida, mas eu já nasci de novo. Não importa, que os nossos olhos sejam iluminados todos os dias, para cada área que precisa ser iluminada, em nome de Jesus. Mas nós vamos sim, Pai, alcançar o alvo e o propósito que você tem. Pai, a visão é grande. A visão é grande. A visão é grande. A visão é grande, Pai. Eu já me conformei com ela. Eu sei, Pai, que porque a visão é grande, o investimento vai ser grande também. A diligência vai ter que ser maior. O cuidado vai ter que ser maior. Os treinamentos vão ter que aumentar. Mas muito obrigado, Pai, nós estamos dispostos. Nós não vamos retroceder, Pai. Em nome de Jesus, nós temos um alvo e nós vamos avançar para esse alvo. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Nós estamos nos fortalecendo na visão. Nós estamos saindo daqui melhores. E cada vez, Pai, que nós nos ajuntarmos, nós vamos vir para cá com essa consciência, Pai. Nós vamos inclinar o nosso coração e tomar o cuidado de praticar o que a gente ouve nesse lugar, para realmente a gente desfrutar de conhecimento e de crescimento pleno, Pai. Pai, eu sei que crescimento nunca vai acabar, porque a gente cresce numa coisa hoje e cresce em outra amanhã. Mas importa, Pai, é que a gente dê início ao processo, que a gente ajuste as coisas nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço pela unção do Teu Espírito, pela graça, Pai, que nos ajuda nesse processo de crescimento. Espírito Santo querido, você é aquele que é o principal dentro de nós. Você é aquele que norteia as nossas direções, você nos orienta para que nós não percamos tempo. Então, Espírito Santo, eu te chamo, eu te convido, fica, sabe, nos sinaliza mesmo. Sempre que você perceber que nós vamos dar um passo errado, se necessário, mova pessoas, faça o que precisar ser feito, mas nos ajuda. Nós dependemos de você e nós te agradecemos, Pai, por envio do Espírito Santo para nos orientar nesses momentos. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, nós te amamos. Nós sabemos que nada seria possível se você não tivesse ido naquela cruz em primeiro lugar. Tudo é possível porque você nos comprou. Então, muito obrigado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te reverenciamos nesse lugar. Nós queremos, na verdade, que você apareça através da nossa vida. Então, nos ajuda em todo o processo que nós precisamos, para que o Evangelho seja divulgado no Vale do Paraíba, e não só no Vale do Paraíba, em todo lugar por onde nós formos. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Eu te rendo graças, eu te agradeço pela graça, Pai, para que a gente faça tudo o que precisa ser feito, Pai. Em nome de Jesus. Onde nós estaríamos se não fosse você, se não fosse a sua graça? O que eu estaria fazendo, Pai? Pai, eu não estou triste porque eu não fiz a faculdade, porque o meu professor tem sido você. Mas eu te agradeço pelas inspirações, pelas instruções, pelas pessoas que você tem promovido na minha vida e que tem me ensinado, Pai, talvez como eu seria ensinada naquelas faculdades. Mas eu quero te agradecer, Pai, pela unção que desce do alto fresca,
e que tem promovido todas as coisas dentro de mim. Eu vou sim fazer aquilo que você me chamou para fazer, do jeito que você me chamou para fazer, individualmente, peculiarmente, Pai. Não vou fazer como ninguém, eu vou fazer como você me chamou. Porque a unção que você me confiou, aquilo que você fez e tem feito comigo, Pai, é individualmente, assim como você tem feito com os meus irmãos. Então, Pai, eu quero te dizer que eu não estou triste porque eu não fiz a faculdade. Eu só lamentei porque eu poderia estar muito mais longe. Mas ainda assim, eu te louvo, porque você tem me ensinado tantas coisas, Pai. A minha faculdade tem sido lá no meu escritório. Então, muito obrigada por cada dia, por cada aula naquele escritório. Obrigado por cada instrução naquele escritório. E eu oro para que essa unção caia sobre os meus irmãos, e que eles não consigam, Pai, que eles fiquem incomodados de tal forma, Pai, entranhados de tal forma, Pai, que eles não consigam fazer outra coisa senão buscar o Senhor antes de qualquer coisa. É em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos prestes a estação nova, uma estação nova. Não é só a estação natural que vai mudar, não. Nós também vamos mudar de estação. Mas muito obrigada, Pai, pelas roupas novas também. Nessa nova estação não cabe o que a gente usava. Tira as roupas do seu armário, irmão. Aonde você está indo agora, a próxima etapa, a próxima estação, não cabe o que você está usando. Vai precisar mudar de roupa. Vai precisar de roupa nova. O que é isso? Atitudes novas, posicionamentos novos, para você desfrutar daquilo que Deus tem. Pastores, se preparem, porque tem roupa nova no armário para vocês. Tem ferramenta nova, afiadinha. Nada nem ninguém vai atrapalhar vocês. Nada nem ninguém vai interferir no crescimento que a igreja vai ter nesse período. Se preparem. Anotem hoje quantas ovelhas tem na igreja. Faz um relatório hoje. Pastores, faz um relatório hoje. Eu e você vamos fazer um compromisso. Não acredito que não tenha ninguém na sua família, ou na sua rua, ou em algum lugar que você não creia para trazer, para conhecer essa palavra. Essa palavra está alcançando a tua vida? Então o meu compromisso e o seu compromisso é: eu vou alcançar pelo menos uma pessoa por mês. Pelo menos uma pessoa por mês. Eu preciso influenciar pelo menos uma pessoa por mês. Não sei quem. Ore durante um tempo e depois vá falar, vá convidar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Diga assim: sobre uma palavra, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver a rede romper. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu oro pelos meus irmãos e eu declaro, Pai, eles crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria. As nossas famílias, Pai, elas vão testemunhar daquilo que você tem feito por nós. Tem muitas famílias que riem da gente, mas eles vão rir aqui, vendo o que você tem poder para fazer. Em nome de Jesus, muito obrigado. Dá a mão para o seu irmão. O grupo de música pode vir para cá, por favor. Lembra como nós começamos no grupo de música? Lembra? Nós vamos terminar junto. Eu nem sei como, mas vocês conseguem cantar? Somos corpo? Sabe o que é corpo ajustado? É um dependendo do outro. Eu estava com um problema na lombar esses dias, vocês lembram? E esses dias eu estava sentada no sofá e todo mundo sabe onde é a lombar, né? Imagina que eu fui esticar o meu dedo e na hora de esticar o meu dedo doeu e endureceu tudo. Eu falei: meu Deus, como que é possível uma dor aqui em cima? E aí Deus falou: pois é. Tá onde? Eu falei: tá no meu corpo. Pois é. Não importa aonde, não importa o tamanho do membro. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Amém? Você está feliz por isso? Diga assim: eu faço parte de um corpo forte, bem ajustado, unido. Amém? Vamos cantar?
importantes para Deus, servindo. Essa posição que nós estamos aqui agora, nós estamos completamente bíblicos. Como alguém nos alcançaria ou nos atingiria de alguma forma agora? Nunca. Sabe por quê? Porque unidos nós somos fortes. Amém? Faça um compromisso com o seu irmão aí do lado. Diga assim: quando você perceber que eu não estiver aqui, pensa e ore por mim. Liga pra mim. Amém? E se você percebe que tem alguém que não está aqui, chega em casa hoje e liga pra pessoa: irmão, o culto hoje foi uma bênção. Mas não tem problema, você não vai perder a oportunidade. Eu vou orar por você e eu vou crer com você para você estar à noite. E você vai desfrutar da unção e da graça que existe coletivamente. Pai, eu oro por cura. Ninguém saindo daqui com dor no corpo, Pai. Eu oro por suprimento. Eu oro por olhos abertos e toda sorte, Pai, de dificuldades ou de falta sendo alcançada agora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu amo você. E eu queria que você cantasse agora, mas diferente. Algumas pessoas cantam essa música com o olho fechado. Essa não é uma música pra você cantar com o olho fechado. Essa é uma música pra você cantar olhando pro seu irmão, dizendo pra ele o quanto que ele é importante pra você. Então vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Como fruto desse novo coração, olha para o seu irmão, declare isso. Cante isso. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Abençoe a vida dele. Isso. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Estamos crescendo nisso também. Saia do seu lugar, se você quiser sair do seu lugar. Cumprimente alguém, honre essa pessoa. Uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, Pai. Vivendo compromisso. Sim, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós somos uma família, amém? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Quando nós olhamos o Verbo da Vida no Vale do Paraíba, nós olhamos para uma igreja. Nós olhamos para uma visão, amados. Amém? Aleluia. Você é importante. Pode se assentar um pouquinho. Nós vamos encerrar com os nossos recados. Eu tenho visto o cuidado de Deus, irmãos. O amor de Deus com cada um de nós dessa igreja. Que trabalho, né, tem